Senhor é maravilhoso. Quantos podem dar glórias ao nome do Senhor? Meus irmãos, o profeta Isaías, no meio de uma crise muito grande, ele fez o que todo crente deve fazer. Correu para a casa de Deus, correu para a presença de Deus, não é? E na casa de Deus sempre há uma palavra para os nossos corações, aleluia. E hoje é uma noite de conscientização missionária, nós estamos reativando o nosso departamento de missões, no sentido de adotar alguns missionários que já estão no campo trabalhando a princípio, mas há no meu coração, e permitindo Deus, o Senhor poderá, como em Antioquia, levantar aqui também Paulos e Barnabés para irem a outros lugares fazer uma obra grande para o Senhor. Amém, irmãos? Será que ainda há alguém que tem essa aspiração ou não? Amém? Glória a Deus! Eu me lembro que quando ainda era bem jovem, o meu hino preferido, com mais alguns jovens da minha época, era o 127 da harpa, viu, Rafael? O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala. Aonde estão os assembleanos que conhecem esse louvor? Caminhe com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus. Se alegra no teu mandar. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Talvez Isaías foi ao templo, e lá no templo ele ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus era desafiadora. A voz de Deus dizia assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Glórias ao Senhor. O mesmo Deus que falou com o profeta Isaías, o mesmo Deus que estava lá no templo, Ele está aqui esta noite para receber o nosso culto, e a sua voz continua bradando nas nossas igrejas. Quem o Senhor está à procura, não é? De aqueles que venham se dispor para atender o seu chamamento. Glórias ao Senhor. Graças a Deus que o profeta Isaías estava no templo, e ao ouvir a voz do Senhor chamando e convocando, ele disse: eis-me aqui, Senhor. O Senhor está falando, sou eu mesmo este homem, sou eu mesmo esta pessoa que o Senhor precisa, e Deus o usou para uma obra muito grande, aleluia. Deus quer usar a cada um de nós, ali onde você trabalha, ali onde você mora, lá onde você estuda, com as pessoas que você se relaciona no seu dia a dia. Você é alguém que foi chamado por Deus, e você deve se colocar à disposição e pregar a palavra, falar do amor de Deus, e ganhar almas para Jesus nesses últimos dias. Deus está à procura daqueles que querem trabalhar na sua obra e no seu reino. Amém, meus irmãos? Será que tem alguém aqui que pode dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo? Será que tem, irmãos, alguém além de mim? Levante a mão, diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero estar no centro da tua vontade, quero fazer a tua obra com alegria. Então esse hino 127 era o nosso hino, tema da nossa vida, é o que nos fazia chorar diante da presença de Deus, sempre com aquele desejo ardente no coração. Hoje estou preocupado, parece que este sentimento está desaparecendo da nova geração, não é? Às vezes desejam ser tanta coisa, mas se esquecem que fomos chamados e constituídos como igreja para sermos missionários, não é? Para sermos missionários. Meus irmãos, já ouvimos aqui belíssimos louvores, a leitura da palavra, tivemos um período de oração. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão aqui presente. Hoje eu estou feliz, especialmente por receber aqui um casal de amigos de muitos anos, viu?
Nós já nos conhecemos desde a nossa juventude, né? Eles eram solteiros, eu também, participamos do mesmo grupo vocal, que era chamado Vocal, que era da juventude da igreja, e estávamos ali servindo ao Senhor, nas escolas bíblicas, nas vigílias, nos cultos das terças-feiras e também trabalhos de evangelização. Desde aquela época estamos diante do Senhor. E os nossos irmãos se casaram, constituíram uma linda família, têm 3 filhos, e inclusive o nosso irmão Newton fez aniversário esses dias aí, né, Newton? Parabéns, viu? Deus te abençoe sempre, muita saúde e muita força. Os nossos irmãos trabalham na obra missionária já há muitos anos, uns 12 anos ou mais, eles vão falar aqui, mas só na Bolívia eles estiveram por aproximadamente 11 anos. E agora, com essa pandemia, e também um problema de saúde que a irmã sofreu, a irmã Maria, devido à altitude do lugar onde ela estava, ali na Bolívia, tem um lugar muito alto em relação ao mar, e a oxigenação ali é muito baixa. Então, alguns organismos não conseguem se adaptar. Ela precisou voltar para o Brasil para alguns tratamentos, mora numa cidade fronteiriça com a Bolívia, e uma vez por mês ela vai e fica alguns dias ali na região da fronteira, onde tem uma faixa de muita pobreza, de muita necessidade, de muita carência, e eles vão até ali para fazer a obra do Senhor. Nós estamos, através do nosso departamento de missões, enviando um valor para ajudá-la nesse projeto. Esse valor ela investe na viagem à Bolívia uma vez por mês, e ali atende muitas pessoas, faz um trabalho de apoio aos missionários que estão ali, e está sendo uma bênção. São pessoas que nós conhecemos, são pessoas que já conhecemos há muito tempo, são crentes, servos do Senhor e verdadeiramente chamados para fazer a obra missionária. Inclusive, o nosso projeto é plantar 7 sementes, ou em 7 nações nós vamos plantar uma semente aqui da nossa igreja em Telêmaco Borba, viu? Eu não sei, você não deu nenhum glória a Deus aí, mas eu vou glorificar o nome do Senhor, meus irmãos. Sabe por quê? Porque enquanto nós estivermos investindo na obra missionária, Jesus vai trazer uma colheita de alma muito grande aqui para este lugar. Eu não sei com que olhos você está olhando o futuro, mas eu vejo este templo pequeno para tanta gente que o Senhor vai trazer aqui nesta casa. Você acredita assim comigo? Abra sua boca e dê o seu melhor, glória a Deus, porque o Deus que nós servimos é o Deus das coisas maiores e melhores, para a glória do seu bendito nome. Então nós vamos plantar uma semente, você que está ajudando com a sua oferta missionária, se puder, aumente o valor da sua contribuição. Quantos aqui ainda não tem um envelope que ajuda mensalmente com a obra missionária? Quantos não tem? Levante a sua mão aí, não tem problema não. Será que todo mundo tem? Olha lá, um irmão, mais o nosso irmão. Mais alguém aí que ainda não tem? O Ezequiel ainda não tem. Tem mais alguém? Levante assim a sua mão, que nós vamos levar um envelope para... E nós vamos fazer um projeto muito grande aqui, irmãos. Vamos levantar aqui no campo uma grande contribuição em víveres para levarmos ali. Eu vou estar junto, nós vamos com alguns pastores e vamos passar naquela região falando do amor de Deus e dizendo que aqui no Paraná, em Telêmaco Borba, tem uma igreja que tem um coração missionário. Aquilo que você vai contribuir será semeado lá em outras terras. Deus abençoe os nossos obreiros, nossos companheiros, e eu já vou apresentar aqui o nosso irmão Newton Cabral, pastor, e aqui está a sua esposa, irmã Maria Cabral. Estão aqui os nossos irmãos, ele inclusive está com esse traje, esse sobretudo, esse paletó diferente aí, viu, Moisés? É só vocês dois que estão com um paletó diferente hoje, você e ele aqui, ó, mais assim, diferenciado. Paletó lá da Bolívia, né? Eles usam isso lá, olha a arte disso aí, deve dar um trabalho para fazer isso aí. É caro isso aí lá, meu irmão? É? Meu Jesus, deve ser mais caro do que um paletó desse aqui, né?
porque só para desenhar tudo aquilo ali tem que ser artista. Os irmãos querem receber este casal de missionários bem-vindos entre nós. Levante a sua mão, vamos dizer a eles um bem-vindo bem forte. Bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar passando para o pastor Newton, que vai estar aí dividindo o seu tempo com a irmã Maria, né, com toda liberdade, para estar ministrando a palavra do Senhor e contando da obra de Deus lá na Bolívia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode tomar vossos assentos, irmãos, muito obrigado. Nessa oportunidade eu quero aqui trazer a saudação do nosso pastor presidente do campo de Cáceres, região, pastor Valentim Balbino de Souza, que pastoreia ali o campo de Cáceres, pastor que assumiu ali a obra do Senhor, quando o pastor Benedito, que o pastor aqui conheceu, faleceu, então o pastor assumiu o campo de Cáceres e está ali até na data de hoje. Também a saudação do nosso secretário executivo de missões, pastor Divino de Almeida. Pastor Divino foi missionário na igreja lá onde nós pastoreamos por 2 anos. Também, por motivo de saúde da sua esposa, ele teve que regressar. Essas são algumas dificuldades que às vezes encontramos na Bolívia e todo o altiplano aqui da América do Sul. Quando falamos Bolívia, porém, o altiplano, ali as Cordilheiras dos Andes, ela faz parte aí a Bolívia, norte da Bolívia, norte do Chile, sul do Peru e todo o Equador, praticamente, né? Mas nós estamos felizes e agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui nesses dias, compartilhando com os irmãos aqui a obra missionária e aquilo que Deus tem feito para conosco. Eu quero deixar aqui já com a irmã Maria, para nós ganharmos tempo. A irmã Maria vai estar aí fazendo uso da primeira parte. Hermanos, les saludo con la paz del Señor. Amén. Ve y hablan en español. ¿Parla en quichua? Mana? Si fuera a hablar en mi lengua, iba a hablar Dios Tata Sutimpi, Kunim Pajaripe, Senhor Jesucristo Sutimpi, Espírito Santo Sutimpi. Só 2 que falou amém. Só 2 que acreditou em mim, que eu estava falando alguma coisa legal. Vou falar de novo, hein? Deus Tata Sutimpi, Kunim Pajaripe, Senhor Jesucristo Sutimpi, Espírito Santo Sutimpi. Amém? Amém. Agora os irmãos já começaram a aprender a falar quechua. Por que sempre quando eu vou a algum lugar para falar sobre a missão na Bolívia, eu falo em quechua? Porque, como eu acredito que muita gente está equivocado em pensar que Bolívia, Peru, Equador, esses lugares, fala espanhol. Muita gente está enganado. Habla espanhol, pero parla em quichua. E falam também aimara. Então, vou falar bem pouquinho sobre isso, mas depois, se vocês quiserem mais informações, estou à disposição, tá? Podem pedir meu número do WhatsApp, do Newton, e eu estou à disposição para falar. Se vocês quiserem ver, eu tenho um canal no YouTube, Maria Cabral Terrido, está em espanhol. Lá tem casamento em quechua, alabanças das igrejas, grupo de pandeiro e a forma de adorar a Deus lá. Então, eu sei que o tempo é curto, mas a gente fala resumidamente algumas coisas importantes. 40% dos bolivianos falam espanhol. 30% quechua. Por isso que a gente tem 3 inários na igreja, tá? E 3 grupos de louvor também. Então, quechua, inário verde. Harpa normal em espanhol, mas tem alguns hinos diferentes, mas muitos iguais. E o inário de cala em aimara. Talvez alguns de vocês nunca nem ouviram falar nessas línguas. Alguém já ouviu? Pode levantar a mão. Lá, tem um irmão que ouviu já, ó. O senhor ouviu antes que eu viesse ou o senhor ouviu depois? Eu já tinha ouvido antes? Vê? Tem uma pessoa que conhece, quechua e aimara. Glória a Deus. Então, a aimara, altiplano, ela Paz,
Oruro e alguns estados falam. Mas agora, hoje em dia, já em Cochabamba tem algumas pessoas que falam Aymara em alguns lugares. Quechua, Cochabamba e nos países mais aí do altiplano, mais embaixo. 2.800 metros acima do nível do mar. Lá nós ficamos 10 anos. Eu queria pedir para o irmão aí se puder pôr algumas fotos, eu pedi para o irmão, porque uma coisa é você ficar sabendo. Outra coisa é você ver algumas fotos dos lugares que nós andamos. Acho que o irmão colocou essa foto em primeiro lugar para mostrar que realmente o frio lá é grande, né? É neve. Aí é no alto de La Paz, tá? Eu estou com meu esposo e a minha netinha. Dá para ver como é frio? Então, em La Paz, Aymara. Então, se fosse perguntar para vocês como vocês estão em Aymara, eu ia falar Camisarac. E aí vocês iam me responder o Alic. E se eu fosse perguntar para vocês como vocês estão em Quechua, seria Imainalia Caxanque. E a resposta seria o Alerlialapune. Então, quando eu cheguei na Bolívia, eu tive uma surpresa. Porque eu conheci a Bolívia 2 anos antes, em 2006. A gente foi por 2 meses, só para ver como que era o campo missionário. E lindo, maravilhoso. Irmãos, eu aconselho vocês a irem. Tá? Mesmo que não seja para ficar, mas vá lá. Tem lugares maravilhosos. Essa foto, eu sou, ó. Falando que é um sonho. Eu fui líder do Círculo de Oração Estadual em Cochabamba durante o tempo que nós ficamos lá. 10 anos eu era líder do Círculo de Oração e do coral em Cochabamba. Tá? Se o senhor quiser passar, eu vou só falar rapidinho algumas coisas e depois nós vamos cantar em quechua. Os irmãos vão me ajudar. Aí é o coral, aniversário de 50 anos da Assembleia de Deus Boliviana em Cochabamba. Não foi em Cochabamba, mas depois a gente também comemorou em Cochabamba, né? Essa é a igreja de Quiliacolho. Em Quiliacolho, escola bíblica de férias, tá? Muitas crianças, muita gente, né? Pode passar. Batismo na piscina, né? Porque a gente lá não tem assim lugar bonito para batizar. Então, aluga um lugar num clube para batizar. O Nilton estava batizando 6 pessoas nesse dia. Amém, irmãos? Eu quero que os irmãos glorifiquem a Deus, que é tudo bênção. Talvez vocês não podem ir lá, mas vocês estão vendo por fotografia algumas das coisas. Eu acho que não dá bem para ver, mas é um congresso em Santa Cruz de la Sierra. Acho que Santa Cruz muita gente já ouviu, né? Santa Cruz é mais fácil. Primeiro aniversário da igreja em Santa Cruz, um bairro que nós temos lá, a igreja, bairro Camineiro. Eu vou deixar o irmão ir mostrando algumas fotos, os irmãos podem olhar e eu vou cantar, tá bom? Eu queria convidar os irmãos, mas o senhor pode continuar passando, tá, irmão? Para cantar em quechua, a gente não consegue cantar sentado. Sério mesmo, a gente boliviano não consegue. E a gente queria pedir para os irmãos que tocam. Aí vocês tocam em quechua? Já tocaram em quechua alguma vez, irmãos? Não? Vou ensinar para vocês hoje. Mas antes de começar a cantar em quechua, vou lembrar um hino que o pastor Altair não lembrou da nossa época. Pastor Altair, não sei se o senhor vai lembrar, ó. Mestre, o teu sol queima meu rosto, mas vou caminhando sem parar. Levo o cantil da água viva, nesse deserto onde falta o amor. Eu lembro muito desse hino que eu cantava quando era jovem. A gente cantava lá, uma Marinha que ensaiava nós. Eu vou cantar um hino em quechua, os irmãos vão falar só uma palavra em quechua. Vocês vão aprender pelo menos uma, tá? Quando eu levantar assim a mão, vocês cantam. Vou falar a palavra para vocês, tá? Tá bom? Aí eu levanto a mão, vocês pedem que cante essa palavra, mas eu vou pedir para vocês baterem palma. Tá? Com a autorização do pastor, lá na Bolívia a gente bate palma. Hoje é um culto de missões, não precisa se preocupar não, você pode bater palma. Tá bom? Tá?
Pode, né, pastor? Ó, viu? Pode bater palma aí. Tá? Então eu vou cantar assim, ó. Deus tataiman takisa, aleluia. Tá? Aleluia você sabe falar, né? Quechua, aimara, castelhano e português é aleluia mesmo. Então, vocês já sabem falar uma palavra em quechua, aleluia. Tá bom? Deus tataiman takisa, aleluia. Yaki pipis takisa, aleluia. Deus tataiman takisa, aleluia. Yaki pipis takisa, aleluia. Gracias a voi que Señor, una cuini que manta, salvación a mi cani, aleluya. Gracias a voi que Señor, una cuini que manta, salvación a mi cani, aleluya. Jesucristo salva o aleluya. Yawanita hichaspa, aleluya. Jesucristo salva o aleluya. Yawanita hichaspa, aleluya. Gracias a voi que Señor, una cuini que manda, salvación a mi cani, aleluya. Gracias, Pai, que Senhor. Una cuini que manda, salvación a mi cani, aleluya. Mana custa Dios manda, aleluya. Pai ganhado em mim, aleluya. Mana custa Dios manda, aleluya. Pai ganhado em mim, aleluya. Gracias a voi, Señor, una cuini que manda, salvación a mi cani, aleluya. Gracias a voi, Señor, una cuini que manda, salvación a mi cani, aleluya. Monaco a Dios venga, aleluya. Pai tapis, monacosa, aleluya. Monaco a Dios venga, aleluya. Pai tapis, monacosa, aleluya. Gracias a voi que Señor, una cuini que manda, salvación a mi cani, aleluya. Gracias a voi que Señor, una cuini que manda, salvación a mi cani, aleluya. Vou cantar só um pedacinho traduzido, tá? Para os irmãos entenderem. Cantaré a mi Señor, aleluya. Aún en la tribulación, aleluya. Cantaré a mi Señor, aleluya. Aún en la tribulación, aleluya. Gracias, gracias, oh Señor, por su grande amor por mí. Ahora ya salvado soy, aleluia. Viu? Se a gente fosse traduzir tudo, diz assim: Jesus Cristo me salvou, aleluia. Por sua morte na cruz, aleluia. Orarei ao meu Senhor, e depois poderoso é o meu Senhor, tá? Eu vou cantar só um pedacinho aqui de Aimara para vocês aprenderem. Eu sei que os irmãos estão gostando, por isso que eu estou cantando aqui. Vocês não foram na Bolívia, vocês viraram boliviano hoje, tá? Foi em Bolívia, o Bolívia ia ter vocês. A Bolívia veio aqui a vocês, tá? Só um pedacinho de Aimara, porque eu não sou muito boa de Aimara não, tá? Pouquinho mesmo. E o mesmo hino tem em Quechua e Aimara, tá bom? Para os irmãos que tocam, vocês tocaram muito bem Quechua, gente. Falar a verdade, barbaridade, tá? Então, só o coro, né? Senão a gente vai tomar muito tempo, tá? Então, Arnaka Matatai
Palabrai, Coricum, Arruchama, que Churita, Amicui Pargam. Palabrai que Senhor, ante assumar miskimi, Muna Kuiniki Manta, Yachati Shawai. Viu como é diferente? É um pouquinho diferente, não é muito. Para terminar, nós vamos cantar um em espanhol. Vocês querem? Pode bater palma. Nós somos bolivianos, né? Pedacinho só, não vamos cantar tudo, não. Um hino de missões lá em Bolívia. Um dos hinos que a gente canta. Nos trabalhos de missões, cantamos esse hino. Quero que Deus fale contigo. Pode glorificar o nome do Senhor. Talvez vocês estão tão encantados assim, que até esquece, né? Mas pode glorificar o nome do Senhor. É tudo bênção. O pastor falou uma coisa aqui no começo. Você veio aqui para receber a sua bênção. Não é verdade? Você não vai sair daqui sem a bênção, ainda que você não entenda tudo que eu falar, mas a bênção é garantida. Eu recebi uma bênção no primeiro dia que eu cheguei. Eu queria agradecer o pastor Marcelo, que nos recebeu tão bem, que, sinceramente, ao falar assim, de tudo que vocês fizeram através... Assim, eu vi mais o pastor Marcelo, né? Então, por isso que eu estou falando o nome dele. Já pensou? Durante algumas horas ele ligava só para saber se estava tudo bem. Muitas vezes não tem carinho melhor, sabe? Hoje o pastor estava perguntando como que era que a gente foi atendido. Nunca a gente foi atendido tão bem como aqui, porque vocês são uma família missionária. Vocês sabem o que é ser um missionário. Então, mesmo vocês não indo, ontem o irmão falou, está segurando na corda, né? O irmão Vanderlei falou. Então, agradecer a todos, pastor Altair, meu amigo, irmã Elienay, pastor Marcelo. Dá até vontade de chorar quando eu falo com o senhor, porque eu já vou embora e vou ficar morrendo de saudade. Eu sei que o senhor vai ficar aqui segurando na ponta da corda. Mas aí eu recebi outro presente. Gente, vou falar para vocês, como que o nosso Deus, ele sabe cada detalhe. Se você estiver preocupado, eu vou receber a bênção, mas será que Deus está me vendo? Ele está te vendo. E Ele conhece você, cada célula do seu corpo, cada pedacinho Ele conhece, Ele sabe, e Ele quer te abençoar. Se você veio hoje para receber o batismo com o Espírito Santo, vai ser batizado. Veio para ser curado, vai ser curado hoje. Porque Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra para cumprir. Então, sabendo de todos os detalhes, o primeiro dia que eu cheguei, eu pensei... Eu trouxe umas roupas, tudo mais. Meu marido não deixou eu vestir. Falou, você vai vestir quechua. Roupinha das quechua. Essa daqui, tá? As quechuístas de manhã, de tarde, de noite, sabe? É só essa roupa. E o penteado é somente esse. Não mude de penteado, tá? Quechuísta não corta o cabelo. Se cortar é porque roubou ou adulterou. Então, tem que deixar crescer. E não troca também de roupa. É só essa. Crente ou não, usa essa roupa aqui. Senão vocês vão pensar que é só os crentes. Todo mundo. Pequenininho, com 2 aninhos, já começa a usar e quando morre, vai no caixão com essa. Se casar, casa com essa daqui. Se vocês não acreditarem em mim, vocês vão lá e ver um vídeo que eu tenho no YouTube, um casamento quechua, que vocês vão ver como é que é. E aí, ele falou para mim, só que eu fui olhar minhas roupas, não combinava a blusa com a sainha de quechua. Aí eu saí na rua, falei, meu Deus do céu, onde que eu vou? Tão difícil achar uma blusa de quechua. É porque especificamente tem que ser manga desse comprimento, aberta na frente e tal, e colorida. E aí, Deus mandou lá na loja do irmão Osmar, né? Quando eu cheguei lá, a vendedora era crente. Falei, glória a Deus. Ela falou, minha patroa é crente, glória a Deus. Aí, quando eu cheguei lá, e como Deus, Ele sabe cada detalhe das nossas vidas, nós achamos uma blusa boliviana lá. E aí eu vesti, ela já estava até meio... descorando já, eu peguei, costurei essa daqui na mão. Fiz. Ela pegou e me deu os botões, a irmã Noêmia, né? Noemi. Ô, irmã Noemi, Deus te abençoe, filha. E na hora que eu fui pagar, nem recebeu. Já pensou uma coisa dessa? Falei, minha filha, uma coisa, eu chegar aqui e tudo ser missionário. Outra você não cobrar. Eu falei, não vou cobrar, não. E aí, ela, na verdade, ela me deu 2 blusas, né? A outra e essa, porque daí essa daqui eu adaptei. Fiz na mão, porque não tinha jeito de costurar, mas eu falei, eu vou mostrar como nós somos os bolivianos, e talvez vocês fiquem pensando, mas a irmã Maria foi em todo lugar assim, é porque assim as bolivianas vestem, é o costume.
Então, louve a Deus, porque você está contribuindo nessa obra. Você está aprendendo hoje como é um pouquinho da cultura boliviana. E vamos cantar um hino mais para mim encerrar a minha parte, tá bom? Mas acredite que você vai receber a sua bênção, tá bom? Vocês tocam também em espanhol? Ou é só quechua e aimara? Cristo está buscando obreiros hoje que queiram ir com Ele. Quem dirá, Senhor, contigo vou, eu quero ser-lhe fiel. Oh, Senhor, es mucha la labor e obreiros faltam já. Dá-nos luz ardiente, fé e valor, e obreiros sempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, con Cristo estoy? Haré su voluntad. Oh, Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar, ve Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh, Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Hablas pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh, Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Irmãos, pode tomar assento. Eu vou só contar um testemunho e já vou passar para o Newton. Bem rápido mesmo. Nós tínhamos na igreja de Quiliacolho, se eu fosse contar testemunho, era a noite inteira, tá? Mas lembrei de contar um milagre que aconteceu na igreja de Quiliacolho. Um casal de jovens, e eles saíram da igreja, não saíram, né? Foram morar junto. E tiveram uma filha. Só que aí eles voltaram para a igreja e começaram a congregar, reconciliaram, mas não entraram em comunhão, né? Não tinham casado ainda. Nós estávamos participando das obras na igreja e tudo, e a gente sempre falava, Edmundo, está na hora, né, de vocês casarem, porque eles eram obreiros. Porque em 2006, quando eu fui a primeira vez na Bolívia, ele estava tocando assim a bateria, e quando ele toca aquela bateria, parece que comove o coração da gente. Uma pessoa mesmo de Deus. Sempre ajudando, falando. E aí ela ficou doente depois que teve o bebê. E um dia na consagração, a gente faz consagração no sábado lá. E eu estava lá, ele chegou e falou, irmã Maria, vamos orar pela Daniele, porque ela foi diagnosticada com câncer no útero, né? E ela não está bem, a cirurgia é $10 mil. E eu quero falar para vocês, a saúde na Bolívia é tudo pago. Não tem nada grátis. Se adoeceu, uma dor de barriga, tem que ir lá e pagar. Não existe SUS, nada disso.
E ele falou, irmã Maria, $10.000 a cirurgia e outros gastos, só que eu não tenho nem R$1. Eu vou ver, nem $1, né? Não era real, ou bolivianos. E a gente orou naquele dia, eu lembro que nós estávamos, eu acho que com 6 irmãs, aí a gente fez um círculo, oramos, e eu prometi para ele que a gente ia continuar orando. E aí, quando foi, era um sábado, e aquela tarde eu orei, e quando foi, eu acho que umas 3 horas da manhã, ela ligou para mim. E a voz dela estava tão fraquinha, ela falava assim, irmã Maria, por favor, a senhora pode vir aqui? Eu vou morrer. Sabe, naquela coisa de morte. Ela falou, vou morrer sem salvação. E aí a gente pegou táxi, que a gente não tinha carro, de madrugada, e fomos eu e o Nilton lá, chegamos lá, o Nilton conversou com ela, falou, Daniele, vou orar por você, vou te ungir. Deus pode te curar, mas vocês dois vão fazer um concerto. Vocês vão viver, você vai viver, e a primeira coisa que você vai fazer, quando você melhorar, vai ser casar. Ela prometeu, o Nilton orou por ela, e no outro dia de manhã, foi ela e toda a família dela na igreja. Pai, mãe, tio, sei lá quantos parentes que ela tinha, até encheu assim, um lado da igreja só de parente deles. E a gente orou, e combinamos nela conseguir o dinheiro para fazer a cirurgia na terça-feira. E eu, juntamente com o grupo de jovens, uns 20 jovens mais ou menos, combinamos de jejuar na terça-feira. Vamos jejuar, porque vai ser exatamente o dia que a Daniele vai fazer a cirurgia, que Deus possa usar as mãos dos médicos para curar. E orando, jejuando, quando a gente já estava no final do jejum, meio-dia, 1h, eles ligaram falando que a cirurgia foi adiada para quarta-feira. Aí falei, tá bom. E continuamos orando e tal. E quando foi no outro dia, a cirurgia ia começar às 8h. E eu não tive... Falar a verdade, irmão, você fala que tem fé. Mas na hora que realmente aparece um problema muito grande, você parece que desfalece. Nós desfalecemos. Quando o problema é muito grande, e alguém te fala, ó, câncer, não tem mais cura. Eles falaram que ia tirar o útero dela só para ela viver mais um tempo, porque não tinha chance de vida. E uma moça nova, com um bebezinho novo, que tinha acabado de nascer, pouco tempo, era comovente. E aí a gente começou a orar, e aí na quarta-feira, 8h ia começar a cirurgia, eu orei, fiquei um pouco, eu não conseguia fazer nada dentro de casa, porque eu ficava nervosa. Falava, meu Deus do céu, tem misericórdia dessa moça. Quando foi 10h, ele me ligou. E quando eu olhei assim no celular, que eu via o nome dele, eu não tive coragem de atender o telefone. Porque eu pensei assim, olha o meu pensamento de pessoa sem fé. Falei assim, ele vai falar assim, a irmã Maria não resistiu. Porque ele estava muito mal. Mas eu não atendi, orei de novo, falei, agora eu vou ter coragem de ligar. Senhor, me dá coragem de me falar com esse menino. Na hora que eu liguei, ele gritava bem assim, irmã Maria, não tem câncer, não tem nada. Ela não tem nada, está curada, não tem nada. Chamaram todos os médicos do hospital, encheu o centro cirúrgico para ver, porque ninguém acreditava. Ela tinha feito biópsia, exame, tudo. Se vocês olharem no meu canal do YouTube, vocês vão ver ele dando testemunho, tá? O Edmundo. Então, irmãos, ela não tinha nada. E eles cortaram tudinho, abriram a barriga da menina. Mas não tinha nada. Estava sadio, não tinha nada, nada. E os médicos começaram a perguntar o que aconteceu. E ele falava, eu sou servo de Deus. Então, irmãos, eu poderia contar o resto, mas por aí vocês já entendem o que aconteceu, né? Casaram e estão na obra do Senhor. E, irmãos, Deus pode te curar. Deus pode te abençoar. Ele pode te dar aquela bênção financeira que você está pedindo. Confie no Senhor, porque Deus, Ele tem grandes bênçãos para essa igreja. O pastor perguntou no começo se você tem fé de aumentar. Eu vi o terreno aqui, ó. Dá para aumentar muito, não dá? Porque quando a obra do Senhor, quando a igreja do Senhor, lembra dos missionários que estão no campo. Vem com amor os missionários. Porque, irmãos, muitas almas estão perecendo, não só em Bolívia. Eu falo de Bolívia, mas tantos países. Então, meus irmãos, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai te dar o milagre que você está esperando. Confie, agarre aí a sua promessa e creia.
na promessa que Deus tem para a sua vida, que é de salvação, de bênção. Deus vai salvar o seu filho, Deus vai salvar o seu marido, Deus vai salvar a sua mulher, Deus vai salvar aquela tia, aquele tio, a tua família, porque Deus, Ele tem plano na sua vida, Ele tem plano de bênção. Talvez você começou um negócio pequenininho e está preocupado, Deus vai aumentar, porque você é um missionário em Telemaco Borba. Então, eu agradeço a oportunidade e peço a oração dos irmãos a nosso favor. Amém? Como é do conhecimento dos irmãos, nós fiquemos 11 anos na obra missionária dentro da Bolívia. E 1 ano e 4 meses na fronteira. Na fronteira tivemos, irmãos, uma situação quase semelhante a essa que tivemos lá dentro da Bolívia. Também uma irmã, não era crente na época, ela foi diagnosticada com câncer, ela era merendeira da escolinha da comunidade lá, e a diretora da escola me procurou, inclusive, perguntando, porque estava preocupada, que ela estava tendo uns desmaios e não queria parar de trabalhar, e eu falei para ela, bom, você falar para ela procurar um médico, pode acontecer alguma coisa, e você como diretora aqui, vai ser responsável por ela. E aí ela forçou ela a procurar um médico, e foi diagnosticada que estava com câncer. E o resultado final foi a cura. E ela estava, quando foi diagnosticada que estava com câncer, também constatou que ela estava grávida. E não podia fazer tratamento pesado por causa da criança. E foi uma coisa assim, irmão de Deus. E depois ela foi curada, não afetou a criança, e Deus curou, e ela está hoje lá, o menino canta na igreja, no Porto Espiridião, que eles mudaram de comunidade, e ela está servindo a Deus juntamente com toda a sua família. Até a sua mãe, que era aquela pessoa idólatra, terrível, que não queria nem ver ela dentro da igreja, hoje está crente, servindo a Deus, ali no Porto Espiridião. Se vocês forem lá, pode procurar lá, a irmã Leonisa, e elas vão contar a história do que aconteceu conosco. Amém? Irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para fazer uma leitura de um versículo da palavra de Deus no livro de Números. Números, capítulo de número 13, o versículo de número 30 somente. Números 13 e 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Somente esse versículo. O trabalho de hoje, irmãos, com a nossa presença, e creio que se nós não estivéssemos aqui, seria da mesma maneira, seria um trabalho de conscientização dos irmãos da igreja, referente ao trabalho missionário e à necessidade de se fazer missões. Nós, como crentes, irmãos, a partir do momento que aceitamos Jesus, já somos missionários. Temos a incumbência de pregar o Evangelho. Essa tarefa é da igreja. Quando nós falamos missões, nós estamos falando de uma tarefa que alguém que tem autoridade para delegar a alguém uma tarefa, pode delegar e exigir que essa tarefa seja cumprida. E quando referimos a trabalho de missões, estamos se falando da ordem imperativa que Jesus nos deu, e que deu à igreja, e que nós temos que cumprir. E esse alguém que dá a tarefa para que alguém se realiza, ele tem autoridade para recompensá-lo, porém também tem a autoridade para puni-lo, aquele que não cumpriu a ordem. Quando Jesus ressuscitou, ele apresentou aos seus discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele disse ali então: eu tenho autoridade no céu e na terra. E aí ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então essa ordem, irmão, não foi um pedido, foi uma ordem. Então nós estamos debaixo de uma ordem de Jesus de anunciar o evangelho. A obra missionária, irmãos, ela é carente de todas as maneiras, de todos os meios que você pensar. É carente de meios financeiros e é carente de material humano, pessoas para fazer, disponibilizar em fazer a obra missionária. Às vezes nós nos ocupamos muito nos nossos
interesses particulares e esquecemos da ordem de Jesus. Às vezes nós podemos pensar que, mas eu não tenho uma chamada missionária para sair, para fazer a obra missionária. Não. Todos nós temos a chamada missionária. Se nós não formos para outro país, mas nós vamos pregar o evangelho para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para nossos companheiros de classe, para nossos companheiros de trabalho, para nossos companheiros, seja lá onde estivermos, para a nossa família. Nós, como crentes, temos esse dever, essa obrigação para todos os crentes. E, ademais disso, nós podemos cooperar com a obra missionária, orando para aqueles que vão sair do país, ou que vai sair da cidade, que vai para outra parte, outra cidade do nosso próprio país. Sabemos que no nosso país existe região que necessita de missionário. Nós tínhamos 2 missionários no Piauí. O pastor mandou um, quando a igreja pôde caminhar com seus pés, impulsou um obreiro do Piauí e recolheu o missionário. Depois assumimos um outro campo missionário, quando a igreja teve condições de manter o obreiro, passamos para a convenção do Piauí, a convenção assumiu a igreja, e aí o obreiro continua trabalhando lá, porém agora já tem condições de a igreja sustentar o pastor. Então nós tínhamos obreiro, missionário no Piauí, dentro do Brasil. Nós tínhamos um missionário lá na Amazônia. Não me recordo agora, mas bem em cima, num lugar onde só ia de barco ou de avião, não tinha transporte para lá. São Gabriel da Cachoeira, agora lembrei. Então, dentro do Brasil, nós temos missionário na fronteira do Brasil, onde nós tivemos a oportunidade de ficarmos por 1 ano e 4 meses dentro do Brasil. Aonde eu contei para os irmãos que sucedeu esse milagre, que Deus curou a filha e a mãe. Porque depois que nós já estávamos na Bolívia, falaram para nós, a dona Leonise está com câncer, ela não tinha aceitado Jesus ainda. E nós saímos lá da Bolívia, viemos no Hospital do Câncer em Cuiabá, o pastor deve conhecer. Tinha um pastor que fazia um trabalho no grande templo, todas as quarta-feiras à tarde. Nós pedimos autorização do hospital, tiramos ela do hospital, levemos lá nesse trabalho. E lá ela aceitou Jesus, recebeu a oração, e quando voltou para o hospital, já voltou curada. Foi embora, depois voltou para fazer exame e não tinha mais câncer. E aí foi aonde que ela aceitou Jesus e toda a sua família. E a sua filha já tinha sido curada de câncer. Então nós vemos, irmãos, que no Brasil também existe a necessidade de se fazer missões na faixa de fronteira, tanto aqui da Bolívia como do Paraguai, e nós vemos lá em cima, na faixa de fronteira de Bolívia com Rondônia, faixa de fronteira de Bolívia com Acre, e outros países, são regiões que necessitam de obreiro, porque se eu chegar um obreiro lá, não tem como ele sustentar, não tem sustento próprio para manter ele trabalhando lá. Então a necessidade de que alguém envie um obreiro para trabalhar lá, até que a igreja cresça e tenha condições de manter o pastor local. Então, a necessidade da obra missionária, ainda, irmãos, por incrível que pareça, não era para estar ainda nessa situação aqui na nossa América, mas ainda é muito carente de missionários para levar a palavra de Deus. Às vezes, nós deparamos com essa situação aqui, quando Moisés manda 12 homens para ir espiar, fazer um reconhecimento da terra e trazer um relatório para ele. Dos 12 homens, somente 2 fizeram um relatório positivo. Os demais, todo relatório negativo. Isso é péssimo, irmão, para uma igreja quando alguém vai fazer alguma coisa para Deus e traz relatório negativo. Nós temos que saber que a obra missionária, ela é a obra de Deus, e se é a obra do Senhor, Deus vai cuidar e vai fazer com que se cumpra, porque é promessa. Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, é promessa dele e ele é fiel. Às vezes alguém é incumbido de fazer um trabalho missionário em algum lugar. Eu já tive a oportunidade de escutar isso. Alguém falar para o pastor, mas pastor, isso é bananeira que já deu cacho. Você sabe por que fala bananeira que já deu cacho? Quem conhece bananeira? O pé de bananeira, irmãos, ele dá o cacho, vai lá, se corta o cacho, tira o cacho, leva embora, o pé fica lá bonito, viçoso, porém nunca mais dá banana. Aquele pé que produziu aquele cacho não dá mais.
E alguém usa essas ilustrações para justificar a sua preguiça de fazer o trabalho, a sua irresponsabilidade de fazer o trabalho. E chega a dizer, essa bananeira que já deu cacho, isso aí não vai funcionar mais. Já vi muito isso, e o pastor é obrigado a enviar outra pessoa, porque o relatório dele é péssimo. Me lembro quando o pastor Dimas foi passar esse trabalho da Bolívia para a Secretaria de Missões em Cáceres. Pastor Dimas fazia parte da SEMAD, Secretaria de Missões de Cuiabá e todo o Mato Grosso. E ele abriu essa obra da Bolívia. E ele ficou lá por 6 anos. E aí ele tinha uma chamada para ir para a Índia. Então o pastor Sebastião, então, na época, queria trazer ele de volta, mas não queria fechar o trabalho. E ele procurou o pastor Valentim e procurou se ele não queria assumir esse trabalho. Lá tinha, na época, aproximadamente 12 membros. Membros assim, que só vai na igreja aos domingos. E o pastor Valentim assumiu essa obra. Ele adotou um missionário que estava lá na região, já que era mandado por Goiás, e enviou um outro missionário. Ficaram os 2 trabalhando. O Ministério Belém hoje, em Cochabamba, irmãos, é o 2º ministério em Cochabamba. Porque na Bolívia trabalha sistema de ministério. Por quê? Porque o governo não dá mais CNPJ para abrir igreja. Então a Assembleia de Deus, alguém chega lá e quer ser missionário, quer abrir um trabalho, quer abrir uma igreja num lugar, o governo não dá. Então ele abre um ministério junto com os ministérios que já tem lá. Junto com a convenção da Assembleia de Deus Boliviana, porque só ela pode fornecer o CNPJ. Então trabalha junto. Se você falar, não, eu vou para a Bolívia, vou chegar lá, vou abrir uma obra. Você pode até abrir, mas vai abrir clandestino, ilegal. Se por acaso a fiscalização chegar lá, vai prendê-lo, vai te expulsar, vai mandar embora e vai confiscar ainda todo o patrimônio que tiver lá, porque não se pode vender os patrimônios de igreja e nem de ONG se pode ser vendido. A obra que o pastor Dimas passou, com aproximadamente 12 membros, hoje nós temos mais de 500 membros em toda a Bolívia. Poderia, talvez, o pastor Valentim chegar lá e dizer para o pastor Sebastião, pastor, isso é a bananeira que já deu cacho. O que tinha de dar durante 6 anos o pastor Dimas aí, já deu. Mas não virou as costas para a obra missionária. Se você, às vezes, talvez nunca falou para ninguém, porque nós sabemos que existe, tomara a Deus que aqui não, mas em todos os lugares que a gente vai, existem aquelas pessoas, para que investir em obra missionária fora do Brasil, se aqui tem grande necessidade? Tudo bem, irmãos, aqui tem grande necessidade, mas a necessidade lá também existe. E a ordem de Jesus foi essa: Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ou vocês vão querer ficar somente aqui em Jerusalém? Quando os discípulos quiseram ficar somente em Jerusalém, o que aconteceu? Veio Paulo lá com chicote, com tudo, e chegou açoitando todo mundo. Eles, vai esperar chegar Paulo aqui? Vai esperar o castigo chegar aqui para que podemos espalhar e sair para outro lugar? Então, a obra missionária não é somente em Jerusalém, não é somente aqui. Ela é carente em todos os lugares do mundo. Não é só Bolívia, não é só Paraguai, não é só Uruguai, não é só Argentina, não é só aqui na América do Sul. Nós tínhamos uma missionária na África. Ela trabalhou lá por 2 anos. Depois ela veio e casou, e infelizmente, quando ela casou, o marido não quis ir mais, né? E ela ficou por aqui. Mas a obra que ela fez lá, o pastor Valentim foi lá batizar os membros, as pessoas que ela tinha ganhado, que se tornou membro. Hoje, o pastor da igreja que ela abriu lá, é um dos que ela ganhou e batizou, foi consagrado diácono, e hoje é pastor da igreja lá na África, em Guiné-Bissau, onde que ela foi trabalhar. Então, a obra foi feita lá. Temos um obreiro que cuida da obra hoje lá, e a obra cresce, a obra sigue avançando. E esse trabalho, irmão, missionário, ele não pode parar. Porque, como eu falei no início,
Missões é uma tarefa que alguém que tem autoridade para delegar a outra pessoa faz, e aquele que recebeu tem que cumprir, porque é ordem, não é pedido. E a ordem para nós é: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem, não é um pedido. Os irmãos sabem o que é ordem. Ordem tem um ditado, inclusive, que diz que ordem não se discute, cumpre. E ordem é para ser cumprida, não ser questionada. Então não vamos ficar questionando: mas está lugar, para que mandar o obreiro para lá? Mas uma vez eu encontrei com um camarada, ele estava lá na fronteira do Brasil e Bolívia. Numa fazenda, nós estávamos trabalhando na região lá, passamos numa fazenda, chegamos lá, estava um camarada lá. Ele estava passando por lá com o carro dele, o carro quebrou e ele pediu ajuda lá na fazenda, ter que arrumar esse recurso para consertar o carro dele. E nós fomos orar lá na casa do fazendeiro e, de repente, falamos que eu estava recém-vindo da Bolívia, e estávamos lá, ficamos na Bolívia por 11 anos e tinha retornado, e ele já disse: eu não concordo com esse negócio de enviar missionário, gastar dinheiro com missionário por outros países, enquanto aqui a gente vê um monte de gente sem ser evangelizado. Bom, é uma ideia sua, porém é errônea a sua ideia, seu pensamento é errado. Mas cada um tem o direito de pensar da sua forma. Mas sabemos, porém, também que o preço vai ser cobrado. O dia vai chegar que vai prestar conta. Lembra do servo lá dos 10 talentos? Vai chegar um dia de prestação de conta. Porém, irmãos, ele começou a contar as suas histórias, por onde ele andou. E, de repente, ele me falou que estava uma vez pregando o evangelho lá no Acre. Eu falei para ele: espera aí, você é de onde? Sou do Rio Grande do Sul. E o que você está fazendo pregando lá no Acre? Lá no Rio Grande do Sul, está todo mundo evangélico lá já? Todo mundo já aceitou Jesus no Rio Grande do Sul? Para você ter deixado de pregar lá e vir pregar no Acre? Isso, irmão, é o que o diabo faz. Usa o Pedro dentro da igreja para poder desviar a atenção da igreja. Ele estava fazendo missão fora do seu estado e criticando quem investe em missionário fora do seu estado, fora do seu país. É dessa forma, irmãos, que às vezes nós escutamos as pessoas. Porém, os pastores, líderes da igreja, irmãos, às vezes passa por essa situação. Situação, às vezes, constrangedora. Mas a obra missionária, irmãos, ela não pode parar. Porque nós sabemos que um dia nós vamos render conta diante de Deus. Na harpa tem um hino que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Imagina, irmãos, chegar lá de mãos vazias, aí, Senhor, quantas almas, meu vizinho, meu amigo, meu irmão, fulana, Maria, o José, eu poderia estar aqui agora apresentando para Deus, e eu não fiz isso. Estou com a mão vazias. Quantas almas? Começar a fazer as contas, fulano, 10, 20, 30, 40. Eu poderia estar agora aqui apresentando e estou com a mão vazia, não trouxe nenhum. Isso pode estar acontecendo talvez com você. Permita a Deus que não. Mas pode estar acontecendo com alguém que pensa dessa maneira. Vai chegar com as mãos vazias diante de Deus. E a missão não é para o pastor. A missão não é para os obreiros. A missão é para a igreja. É para a igreja. Se inclui a igreja, é o pastor e a igreja. Mais ainda do que a igreja. Eu costumo sempre dizer, pastor, que quem pare ovelha, desculpa a expressão um pouco forte, quem pare ovelha é ovelha. Não é o pastor que pare ovelha. Quem pare ovelha é a ovelha, o pastor pastoreia a ovelha. E se a ovelha não está produzindo fruto, passa o cutelo nela, assa e come. Não é assim? Então, irmãos, que Deus os abençoe e que essas palavras sirvam de incentivo para você investir na obra missionária. Tempo, oração e dinheiro. Tempo, oração e dinheiro. Amém? Ali temos uma foto, irmão, de um vídeo, pequeno vídeo, de uma congregação que nós temos.
lá em San Isidro. Todos os dias. Para vocês terem uma ideia, E essa aqui vamos fumaça nós. que está aí é frio. Seguimos mais Isso é frio. um A pedacinho gente mais. anda 5 horas de já Quilha-Colho, acabou. que é a cidade mais perto aí, de carro, Dúvia, subindo as montanhas. frio. Depois de Arrumei. 5 horas, a gente desce e Entendi. anda mais 40 minutos por essa Tá falando da trilha aí. tempestade. Essa naufrágio. trilha, E lá está a irmã ela é correndo atrás do aproximadamente burro. Não dá de para ir uns por causa da nuvem. 2 quilômetros, Muito forte está a ou neblina. 1.800 Nós vamos metros. caminhando. Porém, esse percurso, Cansado. irmãos, nós que tem estamos mais acostumados ali em Cochabamba, Vigário se acaba. não faz esse percurso sem parar umas 10 vezes. Caminho. Cada Segundo os irmãos 50, que vai 100 estar na metros você igreja. tem que parar para poder Incrível dar uma coisa. respirada, porque começa a Existe na faltar ar, igreja falta ar, começa a doer o Já peito, vamos dá aquela chegar lá. pressão na cabeça, parece que Quando chegar lá, eu uma sigo coisa mais aqui, pressionando na cabeça. Porém, lá em cima, existe um grupo de irmãos que adora a Deus, que serve ao Senhor, e essa comunidade tem pessoas ainda que precisam escutar a palavra de Deus. E uma vez por mês, os irmãos vão aí levar a Santa Ceia para os irmãos nessa congregação, e mais um outro povoado, a mais ou menos uns 10 quilômetros atrás das montanhas, nesse lugar. Talvez se um dia os irmãos forem lá, nós podemos, não sei se eu ainda aguento subir lá, né? Mas podemos convidar os irmãos para ir lá em San Isidro, essa comunidade, onde a temperatura chega, às vezes, 3, 4, 5 graus negativo. Amém? Que Deus vos abençoe, irmãos. Desculpa alguma coisa, nos perdoa. Quero aqui agradecer o pastor Altair, o pastor Marcelo, que não tem palavra para expressar a recepção do pastor Marcelo. Ó, o almoço lá, meus irmãos. Quem tiver com fome, está convidado, viu? Ali estão preparando a comida, irmãos. Dentro desse buraco aí tem uma vaca, uma lhama e 2 sacos de batata. Uma vaca, uma lhama, 2 sacos de batata. Pode ver as batatas por cima, que a carne está lá por baixo. Aí fica enterrado por aproximadamente 1 hora, 1 hora e meia, e depois tira e vai servir. Desenterra, defunto já morreu, já queimou tudo, e aí vamos tirar e comer. Assim é mais quando faz uma comida para muita gente, eles fazem dessa maneira. Coloca lenha nas pedras, quando as pedras estão bem quentes, eles abrem as pedras, tiram as pedras, botam a carne, ali bota tudo, carne, batata, banana, tem uma batatinha doce que chama oca, coloca essa batatinha e joga as pedras por cima também, cobre com palha, joga a terra por cima, você pode passar, não vem nada de baixo. Depois desse tempo, eles vão lá, tira, e aí está tudo assadinho, tudo cozido, tudo bom, e aí a gente come. Gostoso? Às vezes tem uma areinha, uma pedrinha junto, mas não tem problema, faz parte. Aí são os irmãos lá, no dia da inauguração dessa igrejinha ali, ó. Olha a quantidade de irmãos que estava lá. É claro que aí tinha uns irmãos da outra comunidade que estavam participando e estavam aí conosco. Essa igreja está a aproximadamente 120, 130 quilômetros de Quilha-Colho, em cima das montanhas. Amém? Que Deus abençoe. É. Meus queridos, nós já estamos, através do Departamento de Missões, aqui da nossa igreja, ajudando nas ilhas ali de Guaraqueçaba. Guaraqueçaba tem muitas ilhas e as necessidades lá são grandes. E nós já estamos ajudando, este ano nós começamos a ajudar Guaraqueçaba, estamos ajudando nesse trabalho na Bolívia. Tem mais, ajudamos também numa das ilhas de Paranaguá, uma necessidade que os irmãos tinham para o conserto do barco. Nós já temos um valor no nosso caixa de missões e nós vamos dar passos firmes e seguros. Eu tenho desejo no meu coração de enviar uma família de missionários daqui. Amém, irmãos? Não só ajudar lá. Será que tem alguém aqui que tem desejo missionário ou não? Olha lá, o irmão já levantou as mãos, mais outro irmão aqui, quem mais tem? Olha lá. Então, meus irmãos, inclusive nós temos um irmão do Haiti, fique em pé aí, meu querido irmão, já falei com ele, ele está aqui, mas é haitiano, e há uma necessidade muito grande de evangelização lá. Logicamente que tudo isso precisa ser feito com muita responsabilidade, né? Mas eu creio que Deus
vai nos dar famílias de missionários aqui, vão fazer estágio lá na Bolívia, em outros lugares, e vão levar o nome desta cidade e o nome de Jesus em muitos lugares. Amém, meus queridos? Eu creio que a partir daqui pode nascer algo grande lá fora, para louvor e honra do nome do Senhor. Não sei se é possível, irmão César, a orquestra tocar. Se não for, vamos cantar com instrumental o hino de número 65. É possível? Então, pode deixar que hoje estou com sentimento missionário, viu? Eu vou... Mas enquanto a orquestra se organiza, eu quero convidar aqui os obreiros para que venham aqui com a toalha aqui à frente. Isso. E lá na galeria vocês vão passar com as salvas, os demais irmãos. Podem passar com as salvas lá. Mas aqui embaixo, vocês vão ficar bem aqui. Meus irmãos, eu gostaria de, hoje, pedir uma oferta diferenciada da parte de vocês. Nós vamos abençoar os nossos irmãos que vieram de tão longe. Eu quero que você semeie uma boa semente. Pastor, eu já estou ofertando através do envelope no mês a mês. Mas hoje você vai fazer e recolher ou dar, disponibilizar uma oferta extra. Nós ouvimos aqui os nossos irmãos e, infelizmente, eu já tive o desprazer um dia de ouvir um testemunho que é difícil de acreditar, viu? Porque um tempo apareceu tantos missionários contando tanta coisa fabulosa, né? Que parece que o coração dos irmãos se sensibilizava mais. Os irmãos terem a ideia, eu ouvi um testemunho de alguém que um missionário que estava numa certa região, e ele chegou, não tinha como atravessar o rio, tinha um pedaço de madeira, ele subiu em cima, o pedaço de madeira levou para outro lado. Quando chegou lá, ele olhou, aquele pedaço de madeira era um jacaré que deixou ele do lado de lá. Então, irmãos, por isso que este pastor que vos fala faz muitos exames. Esses irmãos nós conhecemos, os testemunhos que eles deram aqui são testemunhos verídicos, e eles têm o coração missionário, e o maior milagre que está acontecendo lá são salvação de almas, que os irmãos viram a fotografia aqui de gente sendo batizadas nas águas, viu? Então a gente olha a seriedade desse trabalho. Então eu quero que você hoje faça um propósito no seu coração. Semeie uma semente diferenciada. Ah, pastor, eu sempre dou uma oferta de R$5, de 10, se é isso que você pode, amém. Mas se você pode dar uma oferta maior, dê uma oferta maior. E eu quero, depois que nós recolhermos esta oferta, nós faremos uma oração pela oferta recebida. E nós vamos fazer uma oração por aquelas famílias que têm um sentimento missionário. Você vai vir aqui à frente, eu já vim várias vezes e hoje eu sou um missionário. O Senhor disse que um dia ia me dar condições de plantar em muitos lugares. Eu sinto que aqui em Telêmaco Borba, que nós vamos fazer isso para a glória do nome do Senhor, porque o meu coração, irmãos, é um coração missionário. Inclusive aqui na nossa cidade nós vamos fazer uma mobilização muito grande. Por esses dias eu estou orando a Deus, vamos planejar. Todo canto da cidade vai ter um crente distribuindo uma literatura e muitos cultos relâmpagos serão realizados nesse dia. Será o dia da evangelização. Os demônios vão bater em retirada, porque os céus vão descer aqui para salvar almas e alcançar vidas para a glória do nome do Senhor. Isso não é brincadeira, é coisa séria mesmo, viu? Curvei a sua cabeça aí onde você está. Ore comigo, eu vou orar por você. E ore aí agora. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós somos frutos da obra missionária. O Senhor deu o único filho, para que hoje o Senhor tenha milhões e bilhões de filhos no mundo. Nós precisamos aprender a semear, Senhor, plantar amor. Quando nós estamos contribuindo e colocando uma oferta, Senhor, diante da Tua presença, não estamos colocando dinheiro, estamos colocando amor por Tua obra, amor pela obra missionária. E eu quero que o Senhor toque no coração aqui dos irmãos. Eu sei que há muitas pessoas que têm condições de dar uma boa oferta. Abra agora o coração, Senhor, deste Teu servo, desta Tua serva, para que ele ou ela faça um propósito com o Senhor,
Senhor, e através deste propósito, o Senhor trará um sinal à sua vida, numa área que ela está esperando, está aguardando uma resposta. Pai, em nome de Jesus, toque agora em cada coração. Agora, Senhor, traga ao coração do teu filho um valor para ele contribuir, mas um valor significativo, um valor expressivo, um valor, Senhor, que venha realmente ser de grande valia neste projeto que é o projeto missionário. É assim que nós oramos, Pai, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Fique aí com a toalha, saia do seu lugar, traga a sua contribuição. Vamos cantar juntos o hino de número 65. Aleluia. Quantos podem dar glória a Jesus aí comigo, irmãos? Amém. Quem pode dar glórias ao Senhor? Quase atrapalhei aqui a orquestra, mas nós nos entendemos e chegamos ao final. Eu gostaria, irmãos, de fazer uma oração por aqueles que têm um sentimento no seu coração e desejam ser usados nas mãos de Deus, ainda que seja em regiões difíceis, desafiadoras. Eu quero que você venha aqui à frente, em nome de Jesus. Eu vou estar orando por você. Venha, aqui está o nosso irmão,
tem este sentimento. Cadê a esposa, a irmã Miriam? Vem aqui se tiver aí, está lá. Tem mais alguém que tem este sentimento? Está ali este casal de irmãos. Até o teu menino é Bernardo? Não, como é que é o nome do teu menino? Hã? Bernardo, pois é, olha aqui o nosso irmão. Meus irmãos, são sementes, glórias ao Senhor. Eu estou fazendo este convite, irmãos, porque eu ainda acredito que o Senhor levanta missionários para ir ao campo missionário. Está vindo ali o nosso irmão lá do Haiti. Ele pode fazer um trabalho muito grande ali naquela região. Tem mais alguma família, alguém que tem um sentimento missionário e quer hoje receber esta oração? Vem aqui à frente, vem aqui, nós vamos estar orando por você. Nós estamos estudando um projeto de preparar os irmãos que têm a vocação e a chamada para missões, e vamos patrocinar esse período preparatório, para que os irmãos sejam preparados e possam sair daqui e fazer um belo trabalho lá fora, viu? Num dia, estes irmãos vieram diante deste altar e já realizaram e estão fazendo um trabalho em outras nações, e Deus pode tirar daqui. Parece um trabalho simples, alguém pode até dizer: pastor, mas isso aí, meu irmão, está havendo um mistério muito grande aqui nesta hora, no coração e na vida destes irmãos. Será que há mais alguém? Se há, vem aqui à frente, vamos estar orando. Se não há, fique em pé aí, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. A quem enviarei e quem há de ir por nós? É a voz de Deus que clama aqui neste culto. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Os céus estão clamando esta noite. Deus está à procura de alguém que Ele possa enviar para um trabalho especial, para uma obra especial. E estes irmãos estão aqui à frente, não é à toa, estão aqui porque estão disponibilizando os seus corações, e o Senhor vai receber a oferta deles nesta noite, e o Senhor vai abrir as portas para que eles possam fazer a sua obra em outros lugares, em outras regiões que o Senhor dirigir. Irmãos, estendo as suas mãos aqui em direção, esses irmãos, se puderem se ajoelhar, se ajoelhem, meus irmãos, diante da presença de Deus, isto em nome do Senhor Jesus. Eu quero que alguns obreiros que estão aqui, se vocês sentirem tocados pelo Espírito de Deus, se aproximem, não precisam colocar as mãos, mas direcionem as mãos de vocês e orem por estes irmãos. Isto é algo muito sério, meus queridos. Deus pode estar nascendo aqui um projeto, como um dia nasceu no coração de Daniel Berg, de Gunnar Wingren, nasceu, Deus plantou uma semente, e hoje nós somos o que somos, porque um dia 2 homens decidiram fazer a obra do Senhor, e aqui nós temos mais do que 2, pode estar nascendo hoje um projeto que vai glorificar o nome de Jesus e ganhar muitas almas para Cristo. Estendam assim as suas mãos em direção aqui a estes irmãos. Pai, nós estamos fazendo este desafio, e aqui diante deste altar, neste culto de conscientização missionária, nós temos estes irmãos que nos seus corações arde a chama missionária, o desejo de ir ao campo missionário, o desejo de entregar as suas vidas e colocarem-se à disposição da tua obra. Pai amado, eu creio que nesta noite pode estar nascendo um grande projeto que vai florescer em algumas regiões, e esta cidade pode ser conhecida como a cidade e a igreja que enviou o missionário para fazer a obra em determinada região. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, seja com os teus filhos, seja com os teus servos, venha possibilitar, Senhor, que este sentimento, este desejo venha, Santo Pai, ser concretizado nos seus corações e nas suas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Se levante, meus irmãos.